Olá, você sabia que existe uma quantidade imensa de alimentos que podem ser cozidos usando uma cafeteira? Esse é o tema do vídeo de hoje. Alimentos que você só precisa de uma cafeteira para poder preparar em qualquer lugar, a qualquer hora. O mundo atual vem sofrendo uma série de dificuldades. Nós temos em vista pela frente uma série de dificuldades relacionadas a fertilizantes, a produção de comida, a eventos climáticos e até a guerras. Então eu e minha família decidimos que nós vamos fazer um armazenamento de alimentos para 1 ano e meio. Esse armazenamento de comida de 1 ano e meio a gente chamou de Protocolo 550, ou seja, 550 dias de comida armazenada para o caso de uma grande dificuldade acontecer. Então nós decidimos filmar isso tudo para você que também quer fazer um armazenamento seguro aí na sua casa. Esse armazenamento vai ser feito parte por parte. O primeiro vídeo que a gente fez para vocês foi uma videoaula ensinando você como você armazena a partir de número de refeições e não de quantidade de comida exatamente. Ok? Depois disso, nós fomos até um mercado e lá dentro nós mostramos para você como você escolhe os grãos, que tipo de comida funciona melhor para armazenamento ou não. Tudo isso você encontra aqui no canal. Nós também temos um manual totalmente em português, feito por nós, que ensina você todos os macetes que você precisa sobre todos os tipos de alimentos. Sim, existem vários tipos de alimentos e todos esses que vocês vão ver aqui hoje estão listados lá. É um manual completo e custa um trocadinho. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição e o link dos vídeos anteriores nessa playlist aqui em cima, ok? Vamos lá. Existe uma categoria de alimentos que precisa só de um pouco de água quente para funcionar, para te alimentar, e muitos deles são refeições completas. A cafeteira nada mais é do que uma simbologia do aquecimento de água por eletricidade, ok? É comum, você encontra em qualquer lugar, e essas cafeteiras aqui, ó, são bastante baratinhas. No caso dessa daqui em especial, ela aquece até 700 ml de água e nada mais. A grande vantagem desse tipo de equipamento é que ele já é próprio até se você quiser cozinhar um pouquinho mais o seu alimento, ok? Por quê? Porque ele vai ter aqui, ó, um piso quente que vai manter a água sempre na mesma temperatura, e se você precisar aí de um produto ou de um alimento que demore um pouquinho mais de tempo, você coloca aqui dentro desse vidro que ele vai funcionar bastante. Mas é uma simbologia. Qualquer outro aquecedor de água vai funcionar perfeitamente para esses alimentos que eu vou mostrar para você agora. Tudo que está dentro dessa caixa aqui tem uma validade acima de 5 anos, ok? Algumas coisas chegam até 20 anos. Eu espero realmente que depois de fechar essa caixa aqui, eu só precise abrir ela para ver se está tudo bem lá dentro, se não aconteceu nenhum acidente. Caso contrário, eu não espero usar isso de forma nenhuma, porque essas aqui são, de fato, as verdadeiras comidas do apocalipse, e comidas que têm essa característica geralmente são bem mais caras que as comidas normais. E elas são mais caras porque elas seguem todo um processo de liofilização ou outro qualquer que torna a durabilidade delas muito maior. Eu vou começar a mostrar para vocês aquelas muito comuns de você achar até aquelas que são muito mais elaboradas. Eu vou começar aqui com esse tipo de macarrão aqui, ok? Vamos lá. Eu tenho algumas aqui e vocês já vão entender bem como é o meu processo de montagem de um cardápio de sobrevivência, de um cardápio de armazenagem, ok? Esse daqui, ó, é o Cup Noodles. É um macarrão muito comum, fabricado pela maioria das empresas que fazem o clássico miojão, ok? Além do Cup Noodles, você vai encontrar outras marcas fazendo isso, como a Knorr, e tem até um da Nestlé, que eu não tenho aqui agora, ok? Isso daqui é um pote de macarrão, que você vai colocar água fervendo até uma determinada medida nele aqui, vai tampar, vai esperar 5 minutos, e esse macarrão vai estar pronto para você comer, ok? Segundo alguns especialistas, isso daqui vale uma refeição. E de fato vale. Muita gente é orientada a levar isso daqui até em navios, quando eles ficam perdidos no mar e tudo mais. Um suprimento como esse daqui resolve. Tem até agências governamentais nos Estados Unidos e na Europa que ditam que essa talvez seja uma das comidas mais fáceis para a população armazenar para estados de emergência. Então eu acredito que, dada a facilidade de ser feita,
o fator dela durar muito e muito tempo, ou seja, dá para mais de 5 anos se nada acontecer com a embalagem dela. Essa daqui também é uma comida que você pode fazer usando a água quente da cafeteira, ok? Você só vai passar a água ali e virar aqui dentro que a comida vai ficar pronta. E se você tiver numa situação bem difícil, um copinho como esse daqui salva sua vida. Todas as refeições liofilizadas têm essa característica, ok? Embora essa daqui seja feita para quem quer fazer uma boquinha fácil em casa, ela ainda é um macarrão bastante caro em relação a todo outro macarrão que tem no mercado, mas vale bastante a pena. Você acaba achando promoções dele em vários mercados, alguns até atacadistas, onde as pessoas podem comprar isso daqui de caixa, inclusive até algumas caixas mistas desse macarrão. Existem muitas críticas sobre esse tipo de alimento, a quantidade de sódio, se ele é saudável ou não. Na verdade, é só macarrão com um monte de coisas secas dentro dele, com um pouquinho a mais de sal. Não é um negócio que é para você comer todo dia, e mesmo que você coma todo dia num estado de emergência por um período, você não vai morrer por causa disso. É muito melhor você ter a preparação do que você simplesmente não ter essa preparação e passar necessidade, ok? Eu deixei aqui separado 8 refeições. Então, lá naquele nosso mapa, para quem assistiu o primeiro vídeo, você vai ver que nós temos aqui, daquele número pequenininho de refeições que a gente tem que juntar, 8 refeições só de macarrõezinhos como esse daqui. Se eu conseguir comprar mais, eu vou lá no meu mapinha e altero os números, ok? Tá, Batata, você falou do miojo de potinho, mas não fala do outro miojo que é muito mais comum. Ok, eu vou explicar para vocês por que eu não falei do tão adorado e odiado miojo, ok? Essa embalagem aqui não favorece o produto. Ele é sim um macarrão liofilizado, ele fica pronto de verdade em 3 minutos. Se você só colocar ele na água quente e deixar, ele vai ficar pronto. Você não precisa ficar cozinhando ele o tempo todo. E muita gente, mas muita gente mesmo come ele cru. Abre e morde, ok? Se você tiver uma seladora a vácuo, que tem aquelas embalagens que são mais grossas, ok? Você consegue sim abrir o pacotinho, colocar ele lá dentro, selar ele a vácuo, porque aí ele não vai criar o ranço. Esse ranço se forma por conta das gorduras que tem dentro do macarrão na hora que ele foi liofilizado e que, por incrível que pareça, e por muita gente não percebe, essas embalagens, elas são todas furadinhas, tá? Elas não são seguras. Então eu só não falei do miojo, porque ele não vai durar 5 anos por conta da embalagem. O que eu vou falar para vocês agora é uma categoria de comida que está cada vez mais comum nas prateleiras do Brasil. Elas não são baratas, mas também não são caras. Todas elas prometem para você uma refeição. Tá? Tudo que eu vou mostrar para vocês agora são calculados em números de refeições e não em peso ou quantidades, ok? É número de refeição sempre. Nós temos que bater 2.200 refeições. Tudo que você precisa fazer é colocar água quente nesse cuscuz marroquino que ele vai ficar prontinho. Se você precisar de um tempo de cocção, você pode colocar ali na sua cafeteira e deixar o pote com a água fervendo ali na plataforma quente, que em alguns minutos ele vai ficar pronto. Um envelopinho como esse daqui, ó, depois de hidratado, ganha grandes proporções. E é por isso que você vai ver coisas como essa daqui, ó. Olha só. Ele faz 2 refeições. Tudo que tem aqui dentro é liofilizado e a embalagem da firma é muito boa, tá? Você sente isso daí. Pode ser que no mercado aí do lado da sua casa você encontre alguns desses, mas que não tenham uma embalagem muito boa. Para você armazenar por longa data, você precisa se focar nas embalagens. Risoto ao fungo, feito com arroz liofilizado, ok? Você vai ver aqui que ele também serve 2 refeições. Você vai ter várias embalagens como essa daqui, tá? Ao invés de um arroz ou uma coisa mais macenta que gera uma refeição, você vai ter aqui macarrão. O interessante desse tipo de alimento é que ele já vem turbinado. Esse aqui vem com pedaços de linguiça. Linguiça essa que também é seca e desidratada. Então, vale muito a pena você já ir buscar coisas que te ofereçam mais de um nutriente. Você vai ter o carboidrato e você vai ter aí uma cota pequena de proteína, ok? Refeição completa. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Não parece, mas aqui, nesse pequeno espaço, nós temos 48 refeições, já que cada envelope desse faz 2 refeições. Eu tenho que dar umas dicas para você que vai comprar esse tipo de refeição, ok? Sempre que você for fazer a sua compra, você tem que analisar pacote a pacote para ver se não tem um furo. Geralmente, o tempero e alguns ingredientes dele são um pó. Só de você chacoalhar essa, você percebe se tem pozinho caindo ou não. Eu vou dar um exemplo para vocês de coisas que não podem acontecer e do porquê que essas comidas, nesse tipo de embalagens, embora sejam confiáveis para durar 5, 10 anos, às vezes dá BO, ok? Olha só esse macarrão aqui, tá? Eu vou apertar ele aqui e vocês vão perceber que aqui, ó, ele tem uma pontinha de macarrão saindo para fora da embalagem, tá? É uma pontinha mínima. Essa pontinha mínima significa que ele tem um furo. E macarrões desse tipo aqui, para poder ter um pouco mais de paladar, eles exageram sim um pouquinho no sal. Embora essa marca aqui tenha bem pouco, mas ainda assim tem sal. E toda vez que o sal vê um buraquinho, ele absorve água, ok? Até do ambiente. Isso daí é mais uma coisa que você tem que se preocupar, em colocar as suas preparações em locais que não tenham nenhum tipo de umidade, para evitar de você perder o seu pacote, se caso isso aqui, ó, um furinho de nada aqui, ó, acontecer, tá? Isso acontece mesmo por conta do produto que tá lá, um biquinho de macarrão seco fica para cima, o pacote já era. A próxima comida que eu vou mostrar para vocês são os termoprocessados. São comidas realmente incríveis para você poder manter num estoque de emergência para 5 anos ou mais. Acontece que esses termoprocessados são alimentos que já estão perfeitamente prontos e cozidos para você comer e você só precisa esquentar. No caso da cafeteira, você vai esquentar a água, mergulhar o alimento lá dentro e você simplesmente come ou prepara aquilo que você quiser, ok? Você vai achar ele tanto em mercados quanto em lojas especializadas. Muita gente conhece esse alimento como emauri ou comida de soldado. Na verdade, são comidas prontas para comer. Mais ou menos aquilo que você encontra nas latarias. Você vai achar no mercado alimentos como esse daqui, tá? Esse aqui é um termoprocessado. Você pode não acreditar nisso, mas antes de ser embalado, esse arroz foi cozido nesse mesmo pacote que você está vendo aqui, tá? Eles vão preparar o alimento já dentro de uma embalagem pressurizada e esse alimento chega cozido para você e ele passa por uma pasteurização muito forçada onde ele se cozinha lá dentro. E é por isso que embalagens como essa são molinhas assim, ó. O que você está vendo aqui já é o grão hidratado, que é totalmente diferente dos liofilizados e dos secos. Isso aqui você abre e come. Os cuidados com ele são exatamente iguais. Você não pode ter nenhum tipo de buraco, nenhum tipo de fissura. E você vai perceber que essas embalagens térmicas aqui, elas são realmente duras na queda. Nessa categoria você vai encontrar quase todos os fabricantes de arroz, vendendo arroz de carreteiro, arroz com grãos, arroz com lentilha e vários desses que já são prontos para comer. Esse daqui, ó, no caso, custou acho que R$12 na prateleira do mercado. Também você vai encontrar isso aqui, ó. Esse é um termoprocessado, é um Vapsa, ok? Já é comum, você vai achar num monte de mercados por aí. Eu vou abrir e vou mostrar para você aqui, tá? A embalagem dele é exatamente igual qualquer embalagem de termoprocessado que você paga muita grana por aí. Pode ser que com o tempo e com a validade muito estendida, você pegue um pouco de ranço em comidas como essa daqui, que é a carne seca. Mas, de qualquer forma, é um termoprocessado que tem uma validade gigantesca que você abre e come nas suas preparações, ok? Essa daqui é uma Pro 1000 e nós já fizemos uma ação aqui no canal para a gente poder comprar isso daqui de monte lá na Croster, tá? Não foi nenhum, nem dois preparador gringo que eu vejo falando que essa daqui é a segunda comida mais segura do mundo.
Isso mesmo, porque a primeira é potinho de comida de bebê. Você já imaginou um problema na comida do bebê, o tamanho do estrago que dá para a empresa que fabrica? Pois é, essa comida ela é fabricada muito igual, tá? Enquanto no potinho de bebê a comida entra quente, pasteurizada dentro do potinho, essa daqui são dentro desses mega envelopes aqui. E essa daqui é uma comida para você usar com estratégia. Não é uma comida para você usar no dia a dia, não é para você sair fazendo, ok? É uma comida que você vai usar quando e se você estiver numa situação onde você não pode sequer sonhar em ligar um fogo porque você está se escondendo, porque você não quer cheiro, enfim, tanto faz. Cada envelope como esse daqui, ó, tem 430 gramas e só tem uma refeição pronta. Aqui diz que você pode esquentar em qualquer lugar, mas você realmente não precisa esquentar, não tem preparo nenhum. A comida está pronta aqui dentro e se você tiver num aperto tão grande a ponto de não poder esquentar uma água, basta abrir o pacote e saborear. Além daquele arroz, das carnes secas e tudo mais, eu tenho feijoada, arroz, batata em cubos com alecrim, ervilha, grão de bico, carne seca com mandioca e peito de frango em cubos com sugo. Devo ter mais 2 feijoadas também armazenadas. E no total eu tenho 12 refeições da Promil, 12 refeições do tipo Emery. A próxima comida que eu vou mostrar para você é altamente tecnológica e você não consegue achar ela em todos os mercados, ok? Alguns tipos eu já até mostrei para vocês. Essas aqui são muito mais elaboradas e elas são feitas para o fim de armazenagem e de consumo em lugares estranhos. Quem é um lugar estranho, Batata? Por exemplo, no alto de uma montanha, por aventureiros, por pessoal que faz corrida selvagem e até por sobrevivencialistas que querem armazenar comida por 20 anos, ok? São os liofilizados padrão. Um exemplo deles é esse daqui, ó. O que você está vendo aqui é uma manga liofilizada, tá? Essa manga aqui, ela foi desidratada, seguindo um processo frio, onde ela serve uma espécie de congelamento e desidratação ao mesmo tempo. O que sobra aqui são quase todas as vitaminas da fruta, todas as fibras da fruta, tudo está aqui dentro. Então comer uma embalagem como essa daqui significa comer uma manga. Lá no seu organismo, depois que você come, ela infla e você literalmente sai totalmente saciado com uma única refeição dessa daqui. Então, é um processo de armazenamento incrível e eu super oriento você que também tem algumas embalagens como essa aí no seu kit. A manga, do caso, não precisa que você faça nada para consumir ela, basta você abrir e comer. Outras comidas, você vai precisar colocar água quente e esperar ela hidratar. Lá fora, eles têm ainda uma quantidade gigantesca de liofilizados. Alguns deles vêm em latas e até em baldes para a família inteira com a preparação prontinha já. Muito difícil de você conseguir, a não ser que alguém vá lá e traga na bagagem, porque eles são proibidos de vender alguns alimentos que eles produzem lá para alguns países, o nosso inclusive. Nós não podemos receber, por exemplo, comidas como essa daqui da Mountain House, tá? Tem que ir alguém lá buscar e trazer para você. Mas nós estamos muito bem servidos no Brasil também desse tipo de alimento. O que acontece é que eles não são feitos para preparadores, você vai ter ali os alimentos por refeição. Esse aqui é um exemplo, ó, de um desses itens que vem numa bolsa de sobrevivência. Aqui dentro nós temos vários cafés da manhã. O que você está vendo aqui é um mingau de banana liofilizado, tá? Literalmente você vai pegar algumas colheres, colocar numa tigelinha, jogar um pouco de água e ele vai formar um mingau para você tomar no café da manhã. Tem pelo menos 8 doses de café da manhã aqui dentro. Você vai encontrar no Brasil também coisas como essa daqui. Queijo mussarela liofilizado. Olha só essa embalagem de estrogonofe aqui. Ela não tem um número certo de porções, tá? Ela tem uma quantidade de estrogonofe. Você abre a embalagem e prepara para uma ou mais pessoas, tá? O mesmo vale para esses pacotes de macarrão aqui e até para os pacotes de sopa. Ou seja,
você está numa situação complicada, você abre um pacote como esse, pega uma quantidade pequena de sopa, faz para você e vai comendo ao longo do tempo. Isso não é um privilégio só dos americanos, você pode fazer isso aí na sua casa. Existem uma série de liofilizados no mercado que você pode melhorar. Eu vou deixar aqui nos cards o link do sopão turbinado e de outras preparações que nós já fizemos aqui no canal para você, ok? E você que sempre pergunta se vale a pena armazenar ou não, olha só isso daqui. Isso daqui é leite em pó com whey já preparado para você abrir numa situação de emergência. Eu tenho aqui uma quantidade muito grande de sopas liofilizadas. Algumas delas são desse tipo aqui, individuais, e muitas delas são aqueles envelopes para 4 pessoas, como eu mostrei no vídeo do mercado lá, ok? Aquelas lá eu só troquei a embalagem para ficarem embalagens assim, ó, melhoradas, tá? Mas você vai achar várias. Sopa de feijão, canja, minestrone, enfim, tem uma infinidade de sopas que você pode armazenar. Todas elas contando por número de refeições por pessoa. Não se esqueça disso. Muitas vezes você chega no mercado, pega um pacotinho daquele, agora até tem pacotinhos menores, mas se você pegar um pacotinho de sopão, por exemplo, ela rende 4 pratos e isso perfaz 4 refeições. Eu não vou gastar o seu tempo mostrando tudo que tem dentro dessa caixa aqui, porque com uma googleada você acha tudo, ok? Eu vou mostrar só algumas das que eu acho que vale bastante a pena, tá? Isso daqui, ó, é como vem a embalagem que você compra de uma refeição para uma pessoa. Quase sempre no Brasil você vai achar para uma pessoa. Esse aqui é macarrão à bolonhesa, tá? Muito similar àqueles macarrões de envelopinho do mercado. Essa daqui, estrogonofe de frango. Basta pôr água, que já era. Ou seja, com a cafeteira você faz todas essas comidas que eu estou mostrando agora, tá? Mais um espaguete. Aqui você tem um prato completo, uma refeição completa. Aqui está dizendo que servem 2 porções. Isso é bem difícil de você encontrar aqui no Brasil, tá? Em algumas promoções que vocês vão ver em algumas lojas, isso vai funcionar. Kit de carne de soja ao sugo, ok? Tem para vegano, tem para quem come carne, tem todo tipo de refeição desse formato aqui. Carne de soja ao sugo, arroz integral com lentilha e purê de batatas. Esse aqui, por incrível que pareça, é um dos mais gostosos que tem da linha da Leo Food, tá? Mas você também acha a carne moída com azeitonas e purê de batata. Enfim, você vai ter comida demais. Eu e a Dona Raposa agora vamos ver o quanto a gente tem aqui e eu já falo para vocês. Ah, que interessante, eu vou me retratar já. Eu acabei de achar aqui um feijão carioquinha que serve em 6 porções, tá? Ele vem com 3 saquinhos dentro, eu não tinha aberto isso daqui ainda, então por isso que eu não vi. Ele tem 3 saquinhos e cada saquinho serve 2 pessoas. Legal. Raposinha, quantas refeições liofilizadas nós temos? 96. 96? Então olha só, fazendo as divisões aqui, se eu tenho 96, 4, 8... Por 12 dias eu tenho comida liofilizada. Eu tenho só 12 dias da melhor comida de emergência que existe. Da melhor. Porque da pior eu tenho bem mais. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Uma comida que é a comida de calamidade. A pior comida que você vai ver na sua vida, mas que vai te manter vivo. Senhoras e senhores, com vocês, as rações de sobrevivência. Isso daqui tem um almoço. Isso aqui tem uma refeição. Se você comer 2 dessas por dia, você literalmente não morre de fome. Mas é sofrível. E é absurdamente difícil de se comer e de se manter com isso daqui. Ok? Você vai encontrar a SOS Vita, você vai encontrar aquelas de barrinha, você vai encontrar uma série delas, algumas até um pouquinho mais duras. Mas basicamente todas elas são em formato de paçoca. O que tem aqui dentro é uma paçocona, tá vendo? Uma bolachona que você vai comer, ela vai desmanchando, tem um pouco de gosto de castanha, tem um pouco de gosto de coco, e esse negócio aqui é feito para você guardar em um lugar e nunca mais usar. Mas por que eu tenho isso? Atualmente a gente está vendo o mundo passar por guerras e crises de refugiado. Esse tipo de ração aqui é uma ração de caminhada. É mais ou menos como a Zé Marie, que eu falei para vocês que eu tenho nas minhas mochilas de emergência.
Pois é, você abre e come. Se você estiver perdido, isolado, em qualquer situação, isso daqui vai funcionar. Como eu disse, é caro e é sofrível de comer, mas é vida garantida, tá? Muita gente tem isso daqui obrigatoriamente em kits dentro de embarcações. Por caso do cara se perder no mar, ele ter como consumir esses produtos aqui, ok? A mesma coisa funciona com isso aqui, ó. É água armazenada. Água armazenada dentro de saquinhos. Existe sim o processo de armazenamento de água, que basicamente é você pegar 1 litro, colocar 2 gotas de água sanitária, fechar a tampa e deixar ela lá. Compensa muito mais do que você pagar 7 pau num envelopinho como esse daqui, que vem com, cadê? 120 ml de água, tá? E tem um gosto horrível, só para você saber. É para sobreviver mesmo para uma situação extrema. Compensa muito mais você fazer isso aí na sua casa e deixar uma boa quantidade de água armazenada. Eu já tenho vídeo aqui no canal que ensina você a fazer esse armazenamento por até 5 anos. Mas eu não mostrei para vocês o pior item de Apocalipse que eu tenho. E ele é o pior de verdade. Antes de eu mostrar esse pior item para você, item de emergência, de calamidade mesmo, eu preciso novamente falar das nossas publicações. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês já está no nosso livro, um e-book que foi lançado há muito tempo, que tem centenas de leitores que podem atestar a qualidade das informações que nós estamos passando para você. Nós somos pesquisadores em sobrevivencialismo e preparação, e tudo que a gente faz de arranjo, de armazenamento de alimentos e dos vídeos que você vê aqui no canal, você encontra na forma de um manual lá no Hotmart. Custa um trocado, é mais barato que uma cerveja, é para pagar os custos mesmo. Clica aqui embaixo, você vai até as nossas publicações que você vai achar tudo isso lá. O pior item de Apocalipse que você vai ver, que pode ser preparado em uma cafeteira, café solúvel. Você tem que estar muito ferrado para tomar café solúvel, raposa. Muito ferrado. Tem que ter, assim, fracassado demais na vida para ter que tomar uma xícara de café solúvel em qualquer situação. Ainda mais que aqui no canal nós temos receitas como cappuccino de ogro e nós também ensinamos você como fazer esse armazenamento dos grãos. Mesmo esses aqui que são considerados cafés gourmet, ainda assim são uma opção do Apocalipse. Eu vou mostrar para vocês agora um café mais ou menos bom para a hora que você mais precisar. Aquele café que você põe lá e você esquece. Isso daqui não é nacional, embora o café aqui dentro seja brasileiro. Você vai encontrar armazenamentos como esse daqui na área de importados lá do seu mercado preferido. E se o café já está caro hoje, você imagina quanto isso daqui vai custar. Quem comprou se deu bem pra caramba. Quem esperou para comprar agora tá ferrado, vai ter que tomar o cafezinho do Apocalipse ruim pra caramba ali. Isso daqui é um café enlatado. Isso daqui dura para mais de 20 anos. Pode ficar guardado lá. Quando a humanidade acabar e os poucos sobreviventes acharem o meu bunker, vão encontrar provavelmente algumas latas dessas daqui lá dentro. Aqui diz que tem pó suficiente para 200 café, mas eles são americanos e café americano é um chazinho ralo. Eu não vou tomar isso. Então eu vou computar que cada lata dessa daqui faça, para mim, pelo menos 80 cafés. Eu acho que 80 é um bom número, sim. É Apocalipse, vai ter que fazer mais fraco para fazer render. É emergência, não é prazeroso. Não. No caso do café, não. Eu prefiro morrer tomar aquele cafezinho ralo minguado que esses caras tomam lá. Não fala quanto de café eu tenho, eles não precisam saber. Cada um se vire com o próprio café, com o próprio bacon e com o próprio provolone. Isso são coisas que a gente não fala na internet. Sim, senhor. Todo estoque que você faz vai precisar em algum momento de um controle. Você não pode simplesmente montoar coisas e jogar lá. Você tem que saber exatamente tudo que você tem e aonde essas coisas estão. Além disso, é sempre muito bom, você que vai montando preparações ao longo do tempo, como eu faço, você ter ali os prazos de validade já colocados em ordem. Ou seja, você vai pegando primeiro aquele que é mais antigo para depois usar os mais novos. Sempre. Não é porque dura por 5, 10, 20 anos e são liofilizados ou até pré-prontos que você pode simplesmente ignorar essa regra, ok? Aqui no Guia do Sobrevivente nós vamos mostrar para você no protocolo 550 todas as opções que você tem.
o interessante é manter 1 ano e meio de comida armazenada. E, sinceramente, essa é uma das melhores opções. A gente sabe que não dá para fazer uma preparação inteira só com isso, já pegando as refeições todas certinhas. A gente vai partir agora para uma nova etapa, que são os grãos e as coisas que a gente pode fazer aqui em casa. Mas esse vídeo foi mais para mostrar para você que é sempre bom você ter algumas refeições separadas ali, que vão ser muito mais fáceis, muito mais simples, e que podem ser usadas em situações muito específicas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco melhor do que são essas refeições especiais, mais tecnológicas. Quero saber de fato as suas opiniões, coloca aqui nos comentários, porque é muito importante para a gente que você se manifeste, coloque o que você pensa. Você não precisa sair comprando quantidades absurdas de refeições. A gente tem bastante, porque a gente já está bastante tempo nesse meio e a gente já está armazenando faz tempo. Por isso que a gente tem essa quantidade grande. Você não precisa disso. Você precisa só de um pouquinho, de 3 dias, 4 dias, 5 dias de refeições como essas, que já vão te garantir bastante sucesso numa situação de emergência, ok? Principalmente abastecendo as suas mochilas de emergência, mochilas BOB, kit 72 horas. Você tendo isso, você já está bastante coberto e aí você passa para preparações mais fáceis de fazer, como grãos, enlatados e tudo mais, ok? Espero que esse vídeo te ajude bastante. Se você tiver alguma dúvida que passou batido, coloca aqui nos comentários, se der a gente responde na próxima live ou num próximo vídeo. Deixa as suas impressões, eu quero realmente saber o que você pensa sobre isso, tá? É muito importante a gente saber como está o pensamento das pessoas no cenário de sobrevivência e que as dicas vistas nesse vídeo te ajudem a se preparar melhor, principalmente aqueles que querem seguir com a gente no protocolo 550, 1 ano e meio de comida armazenada em segurança para o caso das coisas ficarem muito peludas. Coisas peludas? Sim, ficou estranho. Para o caso das coisas ficarem feias e o cenário de alimentos no mundo se complicar ainda mais do que já está complicado. Valeu? Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu sou o Batata, Dona Raposa. Eu vou deixar os 2 links dos vídeos anteriores do Protocolo 550 para você aqui do lado. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Até mais. Esconde isso aqui para mim, por favor.